Irmãos, boa noite novamente. Obrigado, presbítero Petrônio, pela condução do nosso culto até agora. E depois de um breve intervalo, nós vamos retomar hoje, irmãos, a nossa caminhada na exposição de Mateus, chegando hoje a nossa mensagem número 9. E hoje nós vamos inaugurar o capítulo número 5 de Mateus, para onde já peço que você deixe a sua Bíblia aberta. O Evangelho de Mateus, meus irmãos, que estamos examinando, tem sobre ele o seguinte grande tema, grande mensagem do Evangelho de Mateus. Vamos repetir, irmãos, a uma só voz? O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Como já expliquei nas vezes anteriores, ao final de todos os evangelhos, Jesus é vitorioso. Ele, de fato, conclui a obra da redenção. O túmulo vazio, depois da cruz, são a confirmação disso. O plano da redenção de Deus chega até a sua conclusão. Porém, o Evangelho de Mateus, com o Evangelho com o tom judaico, certo? Mateus está escrevendo aos seus conterrâneos, aos judeus da sua época. Nele, Mateus se ocupa também em provar que Jesus é o Messias prometido a Israel, e demonstrar como esse Messias foi rejeitado. Israel perdeu a oportunidade para que as promessas do reino, que nós vimos no Antigo Testamento, especialmente na exposição de Isaías, de fato se cumprissem. Mas onde nós estamos, irmãos, no Evangelho de Mateus? Então vamos voltar àquela nossa tabela, para a gente poder caminhar ou comparar a nossa caminhada. Primeiro, nós vimos a apresentação do rei, do começo do Evangelho até o capítulo 4, versículo 11. Depois nos encontramos agora na sessão da proclamação do rei, que vai de 4:12, certo? Até o final do capítulo 7, no famoso Sermão do Monte. E nessa caminhada, irmãos, só para lembrar, nós vimos no primeiro capítulo Mateus mostrando Jesus como Messias esperado, como o legítimo rei, através do seu nascimento na linhagem de Davi, além da sua concepção sobrenatural, através da Virgem. No segundo capítulo, Mateus mostrou, através das circunstâncias ao redor da chegada do Messias, incluindo os magos e a reação de Herodes, que tipo de Messias ele realmente seria e como seria a sua recepção. E aí nós chegamos ao terceiro capítulo, e tivemos a apresentação de João Batista. João Batista vem anunciando o batismo pelo arrependimento como condição indispensável para receber o reino que estava para chegar e, pela lógica, para receber o Messias também. Em seguida, o próprio Messias, Jesus, dando exemplo de obediência e humildade, vai até João Batista para ser batizado. Ali é apontado como ele teria uma vida cheia do Espírito Santo, e o próprio Senhor Deus se apresenta de forma audível e o reconhece como seu filho amado, aquele em quem Deus se agrada. No começo do capítulo 4, nós vimos a tentação de Jesus. O Messias, o verdadeiro Israel, triunfa no deserto, enquanto que no passado a nação foi reprovada quando passou no deserto. Em seguida, ainda no capítulo 4, ele mostra que tipo de Messias seria ensinando, chamando seguidores e ajudando os necessitados e perdidos. Por que isso é importante? Porque é o contrário do que se esperava. O povo de Israel esperava, meus irmãos, um Messias revolucionário, guerreiro, que ia colocar os invasores romanos para correr, e ia levar Israel a um tempo de glória. E Jesus já mostra que ele seria um Messias bem diferente. Hoje, iniciaremos o capítulo 5, e estamos na sequência que é conhecida como o Sermão do Monte. Irmãos, o Sermão do Monte é uma das peças de literatura mais conhecidas no mundo, até por não cristãos. Muitas vezes, contudo, ele é mal interpretado e é visto como apenas um conjunto de bons conselhos morais. Porém, nós vamos ver que ele é muito, muito mais do que isso. Muitos eventos, inclusive, que nós temos nos evangelhos, aconteceram, na verdade, antes do Sermão do Monte.
Mateus, contudo, coloca bem no começo e dá uma prioridade por causa do argumento que ele está defendendo em apresentar Jesus como Messias e o reino a ser recebido. Isso por ser uma declaração abrangente dos princípios morais relacionados ao reino que Jesus proclamou agora mesmo por meio do arrependimento. Por que isso é importante, irmãos? Porque o povo de Israel, especialmente nos séculos que culminaram com a vinda de Jesus, desenvolveu cada vez mais uma postura, uma espiritualidade predominantemente externa, isto é, esforçavam-se arduamente para cumprir a lei mosaica, esforçavam-se, por exemplo, para cumprir o sábado, esforçavam-se para cumprir cada mandamento, para cumprir o dízimo, para cumprir a circuncisão, mas muitas vezes era apenas algo exterior, sem uma real transformação interior, que a lei também exigia. Não era simplesmente obedecer, mas obedecer pela fé no Deus que havia ordenado. Mas você sabe o que é interessante? De forma semelhante, irmãos, muitas pessoas hoje aceitam a Cristo, mas não demonstram real arrependimento e mudança de vida. Ou seja, os conselhos que nós temos na palavra de Deus no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, são uma confrontação também, para se a espiritualidade de alguém não é apenas exterior, antes é algo que surge de uma transformação verdadeira do interior da pessoa. Por tudo isso, o Sermão do Monte é conhecido por a carta magna do reino, ou, como eu prefiro chamar, a contracultura do reino. O Sermão do Monte pode ser visto como uma orientação aos novos súditos para como entrar no reino de Deus, não para que sejam meramente obedecidos, antes serem cridos e vividos como uma evidência que eles ouviram a mensagem pregada por João Batista e depois pelo próprio Jesus. Qual a mensagem? Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Nós vamos ver nas próximas semanas, muitas vezes Jesus dizendo, vocês ouviram o que foi dito. E aí Jesus vai dizer o quê? Eu, porém, lhes digo. Consertando as concepções meramente religiosas que se desenvolveram nesses últimos séculos dentro do povo de Israel daquele tempo. Assim, irmãos, aqueles que entraram no reino por meio do arrependam-se, pregado no verdadeiro evangelho, podem agora compreender que a cidadania neste reino é algo sério, é algo até muitas vezes difícil, mas que principalmente serve como um distintivo, um separador entre os súditos do reino e aqueles que estão fora. Ou seja, o ensino de quão diferente deve ser o nosso estilo de vida em comparação com aquele que tínhamos antes no império das trevas, do qual fomos libertados. E para aqueles judeus diante de Jesus, um reino de ética, moral e santidade interiores elevados, que em muito superava uma prática cerimonial externa e religiosa, que era simbolizada principalmente na vida dos saduceus, fariseus e escribas, tantas vezes criticados por Jesus nesses mesmos evangelhos. Ou eu e você não lembramos quando Jesus vira para eles e diz: ai de vocês hipócritas, porque diziam uma coisa e viviam outra. Um dos melhores livros que existe sobre o Sermão do Monte foi escrito por John Stott, saudoso John Stott, um teólogo britânico, e ele escreveu o seguinte sobre esse sermão: creio que Jesus desejava que o seu Sermão do Monte fosse obedecido. De fato, se a igreja tivesse aceitado realisticamente seus padrões e valores, como aqui demonstrados, e tivesse vivido segundo eles, ela teria sido a sociedade alternativa que sempre intencionou ser, e poderia oferecer ao mundo uma autêntica contracultura cristã. Do livro A Mensagem do Sermão do Monte, de John Stott. Ou seja, Stott aponta para como nós, irmãos, Igreja de Cristo hoje, não temos vivido à altura do reino, isto é, não somos tão diferentes dos judeus, os primeiros destinatários deste sermão. Eu resolvi terminar com isso antes de nós entrarmos no texto, para que não sucumbíssemos à tentação de achar que esta mensagem serve apenas para os seus destinatários originais e nós estamos em um patamar superior. Não é verdade. Sim,
um aspecto bem localizado, onde o reino poderia ser uma realidade se o Messias não fosse rejeitado. Mas seus princípios morais, éticos, servem para nós hoje e devem também nos confrontar hoje. Vamos para o nosso texto, meus irmãos. Nós vamos começar no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, como está provavelmente ali apontado. Eu quero convidar os irmãos a nós lermos a uma só voz estes 12 versículos. Mateus 5, 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu gostaria que hoje você prestasse atenção em duas fontes de aprendizado em nossa mensagem dessa noite. Primeiro, nós vamos caminhar verso a verso, nós vamos degustar do ensino do absoluto mestre que é Jesus o Messias. E aí no final, depois, segundo, nós vamos ver 3 lições a respeito do porquê as bem-aventuranças são tão importantes e como viver uma vida de excelência inspirada e imitada a partir da vida do Messias. Inclusive, a nossa grande ideia de hoje resume exatamente isso. Ela nos diz o seguinte: os súditos do reino serão abençoados ao viver uma vida de excelência semelhante ao Messias. Os súditos do reino serão abençoados ao viverem uma vida de excelência semelhante ao Messias. No texto que inaugura o capítulo 5, irmãos, que nós acabamos de ler, nós encontramos as famosas bem-aventuranças ou beatitudes. Os 2 termos você vai encontrar em referência. Mas por que dar atenção ao Sermão do Monte? Por que estudá-lo parte por parte durante várias mensagens? Por que colocar em prática os seus ensinamentos? A resposta objetiva e simples, e a principal resposta é a seguinte: por causa da pessoa de quem está ensinando, por causa da pessoa do mestre. Jesus em seu ministério, irmãos, teve mensagem, método e vida para comprovar o que ele ensinava. Eis a razão para estarmos estudando esse sermão, eis a razão para colocarmos em prática os seus ensinamentos, que não são conselhos prudentes para épocas passageiras, mas são ordens para serem obedecidas por aqueles que se dizem súditos do Rei, do Messias, em todo o tempo. O Sermão do Monte, irmãos, é um autêntico pronunciamento de Jesus, que reflete a sua própria pessoa. Eu creio que os seus discípulos inicialmente não percebiam isto, mas o que Jesus estava dizendo é que ele estava descrevendo o seu comportamento, e assim dizendo que os seus súditos, que no futuro seriam chamados de pequenos cristos, deveriam viver da mesma maneira. É a lógica do cristianismo. Seu conteúdo deste sermão é relevante para o mundo moderno, e seus padrões foram estabelecidos para serem cumpridos por nós, súditos, cidadãos do reino, pois são a própria pessoa do rei. O Messias jamais faria como os fariseus, saduceus e escribas, que pregavam uma coisa e viviam outra. Ele, Jesus, irmãos, era o Sermão do Monte, encarnado, bem como tudo o mais que ele ensinaria ao longo da sua vida. Assim, aqueles que atenderam ao desafio de arrependerem-se dos seus pecados, como foi anunciado por JB e por Jesus antes,
agora passaram pelo novo nascimento e faziam parte da família de Deus. E o desafio é: vivam como o Messias viveu. Viva como o Messias se apresenta. O Sermão do Monte, irmãos, não possui uma identificação clara quando nós falamos do monte, porque o texto fala que ele se assenta dessa maneira, mas nós não sabemos onde é. Nós sabemos que certamente é na Galiléia, porque lá no capítulo 4, versículo 12, diz que Jesus já havia retornado para lá. A tradição aponta uma pequena elevação próxima ao mar da Galiléia como local. Lá, onde nós tivemos o privilégio de estar, hoje em dia há uma igreja e todo um complexo, onde os turistas, inclusive nós, vão aos milhares para conhecer e para visitar, tirar foto. Porém, irmãos, é praticamente impossível nós sabermos exatamente onde é o local. Ou seja, isso é irrelevante. O conteúdo do sermão é muito mais importante. O verso primeiro começa, vamos lá para o nosso texto, identificando o público-alvo, quem é a audiência de Jesus. São as multidões. Com os seus discípulos mais próximos e a multidão assentada na encosta, Jesus deve ter se aproveitado do local, no alto para o baixo, como um anfiteatro, no qual a sua voz era carregada e chegava a todos. No verso 2, ali ele começa a ensinar aqueles, talvez, milhares de pessoas. O ensino é uma marca do ministério do Messias. É interessante que nós estamos no Sermão do Monte, mas é um texto onde Jesus está ensinando, mostrando que para nós pregadores, você que está fazendo pregar a palavra, pregação também é ensino, uma forma diferente de ensino, mas também é ensino, e fazia parte do Messias e do seu ministério. Ele viria então para ensinar aos homens e corrigir tudo o que eles haviam aprendido de errado até então. Ele começa aqui a fazer exatamente isso. Porém, isso é o começo. Um dia, quando o reino messiânico for totalmente estabelecido, nós veremos o cumprimento desses princípios de forma quase plena. O ensino do Messias irá cobrir todo o mundo. De onde eu tirei isso? Do profeta Miqueias. Lá em Miqueias capítulo 4, nós lemos o seguinte, já virou inclusive música do Vencedores por Cristo. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Irmãos, que tristeza é a hermenêutica equivocada que alegoriza um texto desse. Quando os judeus ouviram Miqueias, eles ficaram imaginando em coisas simbólicas, não ficaram imaginando em um reino não palpável, mas eles entenderam que quando se refere à lei virá de Sião, e a palavra do Senhor de Jerusalém, é o mesmíssimo lugar que, se você colocar no Google agora, você vê as fotos e se encontra lá no Oriente Médio. Este é o local da onde o Messias reinará e da onde ele ensinará todo o planeta Terra, toda a humanidade, a partir da sua capital mundial no reino messiânico. Mas aí o sermão começa. A abertura do Sermão do Monte, como eu falei, é com as bem-aventuranças ou beatitudes, como são também conhecidas, chamadas. E a palavra que nós temos aqui, meus irmãos, é Makarios. E ela é traduzida normalmente como bênção, ou abençoados são aqueles, ou bem-aventurados são aqueles, ou até mesmo uma versão mais simples, felizes são aqueles. E essa palavra traz para nós, meus irmãos, que o reino seria um lugar de bênção. O reino seria um lugar de gente abençoada. A bênção é parte integrante daqueles que andavam em retidão e em aliança com Deus. A bênção era prometida sobre Israel, por exemplo, se a nação obedecesse e servisse ao Senhor. O mesmo vale para nós hoje, a igreja de Cristo. A bênção estava presente desde que Deus chama a Abraão lá em Gênesis capítulo 12, inclusive, literalmente Deus diz: abençoarei os que lhe abençoarem e amaldiçoarei os que lhe amaldiçoarem. Nós somos este povo abençoado hoje em dia. A bênção faz parte da nossa relação com o Senhor. Mas o que nós vamos ver aqui, meus irmãos, ao longo dessa mensagem, é que esta bênção, ela não é gratuita, no sentido de que Deus não abençoa a desobediência.
Deus não abençoa a rebeldia. Deus não abençoa a contravenção, isso seria ilógico. Deus não passa a mão na cabeça do desobediente. Nós vamos ver nas bem-aventuranças que existe uma postura, um comportamento, uma atitude, uma transformação esperada, para que essas pessoas, nós sejamos reconhecidos aqui como bem-aventurados. Essa mesma expressão você encontra lá no Salmo 1, lembra? Lá no Salmo 1 diz que aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e de noite. Lá naquele texto, esses são chamados de quê? Bem-aventurados, ou felizes, como traduz a nossa NVI. É a mesmíssima palavra, ou seja, a bênção de Deus está ligada à palavra de Deus, a bênção de Deus está ligada à obediência à palavra de Deus. Isso para nós, meus irmãos, já deveria ser a nossa primeira importante lição para levarmos para casa hoje. O que em minha vida está dissonante com a vontade de Deus? Será que eu tenho insistido em um curso de ação e reclamado porque Deus não está respondendo positivamente? Eu tenho insistido em um curso de desobediência e esperado que Deus possa abençoar tal coisa? Não vai acontecer. Nós não estamos dizendo por isso que, diante da minha obediência, Deus é obrigado a fazer o que eu quero. Não, você está confundindo com o gênio da lâmpada. Não, de maneira nenhuma. O que nós estamos falando, meus irmãos, é que o que quer que seja a bênção de Deus na vida de cada um de nós individualmente, que o nosso Deus é tão poderoso que Ele personaliza a sua bênção. Ele não faz no atacado, Ele faz no varejo, Ele faz individualmente, de acordo com a boa vontade e propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então, independente de qual seja a bênção que Ele tem para a minha vida e para a sua, a condição número 1 é a obediência. No verso 3, irmãos, começam as bem-aventuranças. Primeiro, é abençoado, diz o texto, os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E vamos ser sinceros, irmãos, pobreza não é algo que normalmente nos atrai. Nossa, meu sonho de criança é ser pobre. Não, ninguém jamais falou tal coisa. A sociedade e o nosso ego gostam muito mais da palavra abundância, riqueza. Não é a frase que os evangélicos gostam de falar? O nosso Deus é o dono de todo ouro e toda prata. Mas deveríamos responder, e você não é sócio dele. Os evangélicos gostam desse tipo de perspectiva. Nós gostamos de Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. A gente, essa parte até necessidade já não gosta muito, né? Mas de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. São textos e expressões que nós gostamos, mas não muito de pobreza. Mas eu quero deixar os irmãos tranquilos que o texto não está falando de dinheiro. O verso 3 não tem nada a ver com carros, com casas, com conta bancária. Não tem nada a ver com passar necessidades materiais ou viver sobrando mês no final do salário, em lugar de sobrar salário no final do mês. Não é nada disso. Os pobres de espírito é uma referência à nossa falência espiritual. Pastor, mas falência espiritual é bom? É. Porque enquanto, meus irmãos, eu me acho rico, enquanto eu me acho poderoso, eu não preciso de Deus. Não foi exatamente a repreensão que o Senhor Jesus fez à igreja em Apocalipse? Vocês se acham ricos, mas são pobres. Vocês se acham bem vestidos, mas vocês estão nus. Você acha que vocês veem, mas vocês são cegos. Aos fariseus e escribas, Jesus falou a mesma coisa. Se vocês entendessem que vocês são doentes, eu poderia curá-los. Mas eles se achavam sãos, quando Jesus veio para curar os necessitados e os doentes. Então os pobres de espírito são essa referência à nossa falência, à nossa necessidade espiritual, que aí ela nos leva, irmãos, a buscar a suficiência do rei. E por que não dizer buscar a riqueza do rei? O reino é o lugar de refugiados resgatados, eu e você. E viemos e convenhamos, meus irmãos, refugiados não chegam cheios de banca, cheios de pose. O refugiado é um destituído. Ele chega humilde, necessitado, desprovido.
E aí, quando eu escrevi isso, eu me lembrei, meus irmãos, de um dos hinos mais bonitos do cancioneiro cristão de todos os tempos, chamado Rock of Ages, ou em português, Rocha Eterna. Mas a letra original, que eu preferi trazer, ela traz o seguinte: preste atenção, o que é falência espiritual, o que é pobreza de espírito. Rocha eterna, fendida por mim, deixe-me esconder-me em ti, que a água e o sangue que flui do teu lado ferido, seja do pecado a dupla cura, purifique-me de sua culpa e do seu poder. E aí chega a parte que eu prefiro, que eu mais gosto, preferida: nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me agarro. Isso é falência espiritual, isso é pobreza de espírito. É chegar de Deus sem bancar nada, sem dizer que tem nada, ou como nas palavras famosas de Jonathan Edwards: em nada contribuímos na nossa salvação, a não ser com o pecado do qual somos salvos. A segunda bem-aventurança chega para nós no verso 4. Jesus fala aos que choram, lhe prometendo consolo. E certamente, meus irmãos, Jesus não está falando de qualquer choro. Não se trata de choro de dor ou desapontamento com a vida, ou muito menos de birra, de mimo. Trata-se de choro real, diante do sofrimento causado pelos efeitos do pecado, e entre eles, por exemplo, e principalmente, a própria morte. O rei promete que ele não seria cego aos sofrimentos dos seus súditos, e ele vai culminar isso, isso vai chegar ao ápice, quando nós estivermos em sua presença. Lá em Apocalipse é profetizado e prometido: e ele enxugará de seus olhos toda lágrima. E aí esse texto é plenamente e definitivamente cumprido. Mas se o verso anterior falou dos pobres de espírito, e portanto que eles não são arrogantes, reconhecem a sua necessidade da graça e da misericórdia de Deus, a lógica, meus irmãos, é que haveria por parte desse a tristeza do arrependimento nesses súditos, nesses pobres de espírito. Tristeza normalmente leva ao choro. O arrependimento deles não deixaria também de ser reconhecido pelo rei, e eles seriam consolados pelo perdão que somente o Messias pode oferecer. É isso, meus irmãos, que o choro do arrependimento merece. A pessoa endurecida, a pessoa rica de espírito, a pessoa que não se arrepende, ela não merece empatia, simpatia ou misericórdia, porque não se arrependeu. Mas aquela mulher, por exemplo, irmãos, que vai até Jesus e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, e enxuga com seus cabelos, o que Jesus fala sobre ela? Ela faz aquilo porque ela reconhece o quanto ela foi perdoada, e quem muito foi perdoada, muito amou. Essa é a resposta que ela tem. Talvez ela não tinha mais nada para fazer, ela não sabia o que fazer, então ela chora. É esse tipo de choro, meus irmãos, que recebe o consolo do Senhor. É o verdadeiro arrependimento. No verso 5, Jesus continua, acompanhe aí. A nossa tradução fala dos humildes. Outras traduções traduzem como mansos a palavra que está aí. Mas o que seria essa palavra então? Jesus usa aqui, meus irmãos, uma palavra até bastante ampla. Segundo um dos melhores dicionários da língua grega bíblica, essa palavra significa gentileza, bondade de espírito, uma humildade para Deus, que é aquela disposição de espírito, ao qual aceitamos a forma de Deus lidar conosco como sendo a melhor, sem, portanto, disputar ou resistir. No Antigo Testamento, os humildes são aqueles que confiam inteiramente em Deus, mais do que em suas próprias forças, para defendê-lo contra toda injustiça. São aqueles que a gente vê abundantemente nos Salmos, pedindo que Deus faça justiça contra os seus opressores, inimigos e perseguidores. Essa é uma bondade e humildade, irmãos, que são opostos à arrogância, ao egoísmo, e se origina na confiança na bondade de Deus e no seu controle sobre a situação. A pessoa humilde, bondosa aqui, não está centrada no seu ego, ao que é unicamente possível se for uma pessoa que já passou pelo arrependimento, já é alvo da obra do Espírito Santo na vida dele. Nunca acontecerá pelo próprio esforço ou mérito humano. Esses súditos, então, irmãos, que são humildes, que são mansos, herdarão, diz o texto, um dia o reino prometido. O rei está ali diante deles e já está dizendo: o reino é seu,
porque vocês estão vindo como eu espero que vocês venham. A promessa da terra como herança ligada à chegada do reino é mais uma vez confirmada aqui, mas não para todos. Nós já falamos isso várias vezes, meus irmãos. É errado pensar que todo israelita, e muito mais errado ainda pensar que hoje todo israelense, por algum motivo, tem um relacionamento especial com Deus. Deus não tem filhos biológicos, bem, só um. Nós somos filhos pela fé. Ou seja, mesmo entre esses, havia a necessidade de Jesus separar o joio do trigo, e dentro do trigo reconhecer esse remanescente que humildemente iria receber o reino prometido. No verso 6, o Messias fala agora aos que têm fome e sede de justiça. Irmãos, a injustiça reinava em um Israel que já é dominado por povos estrangeiros há aproximadamente 400 anos. Mas ela também havia reinado em Israel antes desses povos chegar, através dos reis ímpios, como por exemplo Manassés, Acabe e tantos outros que passaram por lá. Sem falar, é claro, dos dias dos juízes, antes dos reis. Dias onde a injustiça e a impiedade reinavam. Dias onde, diz Juízes 17:6, cada um fazia o que lhe parecia certo. Já pensou? Não é exatamente uma definição de injustiça, porque a justiça, irmãos, é um valor absoluto. Mas se cada um de nós faz o que dá na telha, a injustiça reina. E é o que estava acontecendo naqueles dias e, na verdade, em grande parte da história do povo de Israel. Então, esse povo agora ouve o rei dizendo: sua fome será saciada. E aí foi buscar no Antigo Testamento, irmãos, que Jesus está apenas prometendo cumprir o que já fora prometido pelo profeta Jeremias. Lá no capítulo 23, a partir do versículo 5 e 6, Jeremias profetizou o seguinte sobre a vinda do Messias. Preste atenção: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo. Nós já aprendemos quem é esse renovo, não é verdade? Não é daí que vem a palavra Nazaré, e por isso Jesus é Nazareno, ele é o renovo de Davi. Jeremias está profetizando a vinda do Messias. Então ele trará o renovo justo a Davi, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, aí o pessoal alegoriza isso dizendo que é a igreja. Não, deixa eu ler o versículo 6 de Jeremias 23. Em seus dias, Judá será salva. Eu sou descendente de negros, italianos e portugueses, não tenho judeu na minha descendência. Isso não tem nada a ver comigo. Deus está prometendo que um dia o seu povo será resgatado, e a injustiça e a impiedade não serão mais a marca de Israel. Vamos voltar ao texto. Em seus dias Judá será salva, e Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Yahweh Tsedequenu. Jeremias profetizou, meus irmãos, 500 anos antes, que o Messias viria para estabelecer a justiça. Esse mesmo que está ali, nas encostas à beira do mar da Galileia, falando às multidões, ele é a própria encarnação da justiça, ele iria satisfazê-los, ele iria saciar a fome de justiça deles. Ao chegar ao verso 7 agora, irmãos, presta atenção, nós temos uma mudança. Isso é muito interessante, porque se você lembra bem, Jesus disse que toda a lei pode ser resumida em 2 mandamentos. Vocês lembram? Quais são eles? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A primeira, a quarta bem-aventurança diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, relativo ao Senhor. Agora, irmãos, da quinta à oitava, o foco é o nosso relacionamento com o próximo, relacionamento horizontal. Aqui, a pessoa verdadeiramente abençoada é aquela, primeiro no verso 7, que estende a misericórdia que recebeu de Deus em lugar de retê-la. Ele estende aos outros a misericórdia que recebeu em lugar de guardar para si. E não é a única vez que Jesus vai ensinar isso não, irmãos. Lá no capítulo 18 de Mateus, que está bem à frente no nosso futuro, certo? Quem sabe a gente não chega nem lá, porque a trombeta toca, mas tem até a meia dúzia que quer ir para o céu, mas tá bom. Quem sabe a gente não chega nem lá, porque a trombeta toca. Espero que tenha saído na gravação agora.
No capítulo 18 de Mateus, irmãos, bem lá na nossa frente, Jesus vai contar uma parábola que é intitulada na nossa Bíblia sobre o servo impiedoso. Eu vou resumir porque você provavelmente já conhece. O servo, meus irmãos, impiedoso, ele é perdoado pelo seu senhor de uma dívida de 10.000 talentos. É uma dívida de milhões. Um talento era 35 quilos de ouro. Já fez as contas? É muito dinheiro. Você tem que morrer e nascer 10 vezes para pagar isso aqui, ainda vai dever. Era impagável a dívida, e ele é perdoado. Porém, esse mesmo sujeito, logo depois, não estende a mesma misericórdia ao seu conservo, que lhe devia algo, 100 denários, algo em torno de 3, 4, 5 mil reais, talvez um pouco mais, só isso. Dá para pagar? Me paga aí 200 reais por mês, que uma hora acaba. Ou não, ele acabou de ser perdoado de um valor absurdo, mas ele não consegue fazer a mesma coisa. Aí a gente fica assim, esse cara é ruim, né, pastor? Nossa, mas vou te contar que cabra ruim. Meu amado, ele sou eu. Quando recebo um mar de misericórdia do meu Deus, e não estendo uma gota ao meu próximo, ele sou eu. Em resumo, a misericórdia retida é a misericórdia perdida. E apenas, meus irmãos, mais um capítulo adiante, para eu deixar claro que Jesus vai ensinar isso outras vezes. Jesus vai ensinar na famosa fórmula que ficou conhecida como a oração do Senhor ou o Pai Nosso. Jesus vai ensinar o seguinte, você conhece Mateus 6,12: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. De forma paralela, meus irmãos, perdão retido é perdão perdido. Continuando em relação ao nosso próximo, verso 8. Agora ele trata, meus irmãos, da pureza de coração. Uma vez que sabemos, meus irmãos, que somos pecadores, esta bem-aventurança não pode estar se referindo a algum tipo de padrão inalcançável de santidade ou perfeição absoluta. Claro que não. Na verdade, a pureza de coração pode ser contrastada com a malícia. O que é a malícia, meus irmãos? A malícia vê o mal em tudo e responde com o mal em tudo. Nunca dá o benefício da dúvida, nunca ministra graça, nunca prefere perder do que pré-julgar. Essa é a malícia e muito mais coisas feias aí. Mesmo, meus irmãos, que não em todo o tempo, a malícia eventualmente põe a sua cara feia para fora e nós acabamos não reconhecendo a nós mesmos diante daquilo que nós fazemos e muitas vezes apenas que pensamos. Por outro lado, o puro de coração tem suas intenções lançadas sob a providência de Deus. A malignidade, a malícia da vingança, por exemplo, não passa pelo seu coração. Ele crê, meus irmãos, na provisão de Deus e nela descansa. Assim, ele recua diante das alternativas pecaminosas que apelam para a sua condição de pecador. E recorre sempre ao Senhor e nele descansando. Ontem no curso dos homens nós abordamos algo muito próximo a isso, quando falamos sobre ir atrás dos nossos direitos ou não. Então alguém me fez um mal que pode ser resolvido na justiça. E às vezes, muitas vezes a pessoa pergunta, pastor, meu irmão, eu devo entrar com processo ou não? Crente vai na justiça. Bem, em primeiro lugar, em Coríntios, Paulo fala que nós não vamos à justiça contra o irmão. Vai ser um outro assunto, fica para a exposição de 1 Coríntios, que é bem complexo. Mas vamos aqui para a tese ou a pergunta em si. A minha resposta é sempre a mesma, meu irmão. Qual a intenção do seu coração? Se for vingança, sofra perda. Porque essas são, meus irmãos, as ferramentas da malícia. É fazer aquilo para causar o mal, não porque simplesmente eu recebi um prejuízo, ou porque eu fui prejudicado, ou porque essa é a coisa certa a se fazer. Não, eu quero fazer porque eu quero prejudicar o outro, ele me prejudicou, então vou prejudicar o outro. Essa semana eu conversava com alguém que, apesar de ter o seu seguro do seu carro, não concordou da pessoa que causou o acidente pagar apenas a franquia, uma franquia alta, e a palavra é para ele aprender a dirigir certo.
Não sei se vai funcionar. Então ele queria que o causador do acidente pagasse todo o custo, alto, 4 ou 5 vezes acima do valor da franquia. Ele não é crente. É difícil conversar com uma pessoa, meus irmãos, que não está no reino, sobre as coisas do reino. Mas eu tentei, olha, falar com coisas mais gerais e obviamente falar um pouco de que Deus está no controle das coisas. Você não confia em Deus? Você não crê em Deus? Porque as pessoas falam em Deus toda hora, né? Quando convém. É o Jesus que vai me ajudar, que vai prover. Mas quando é o Jesus que eu tenho que prestar contas, aí a coisa é diferente. Eu não sei qual decisão ele vai tomar, mas, meus irmãos, é impressionante como a malícia, ela é solícita. Ela está ali. Deixa eu lhe ajudar. Você faz isso, 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 e ele vai ver. Não é aquilo que faz o puro de coração. E o puro de coração, diz o texto, meus irmãos, verão a Deus. Um judeu ouvindo isso, espera aí, como é que é a história? Isso estava indo bem. Agora, da metade para o final, espera aí, vai ver Deus? Por quê, irmãos? Porque tal ideia era praticamente impossível na mentalidade judaica, e pior, era apavorante. Nas ocasiões, meus irmãos, em algumas que Deus se deixou ver de alguma forma, que Deus é Espírito, obviamente, né? As pessoas se apavoraram, com medo de serem consumidos por aquela experiência. Mas a pureza que o Senhor pode realizar em nossas vidas, ela não é humana, é uma pureza divina, e essa pureza irá um dia, meus irmãos, finalmente nos capacitar a estar na presença do Deus 3 vezes santo, e não mais temer, pois todo o rastro e todo o resto do pecado terá sido varrido da nossa vida, em absoluta a glória na presença de Deus. Nós de fato veremos ao Senhor. Qual é a próxima atitude, meus irmãos? Jesus está colocando coisas bastante difíceis para esse pessoal pensar, e nós também essa noite, mas não acabou. A próxima atitude, meus irmãos, para com o nosso próximo, no verso 8, é que é bem-aventurado, é feliz quando nós buscamos promover a paz. Qual o sentido aqui, meus irmãos? Eu posso pensar em 2 alternativas. Primeiro, o pacificador promove a paz ao levar outros ao conhecimento do príncipe da paz, o Messias. Essa paz que excede todo entendimento, tal inclusive como Paulo depois descreveria, né, aos Filipenses, é imprescindível para termos paz nos relacionamentos. Meus irmãos, não há paz aqui se não houver paz aqui. Quantas pessoas você já ouviu, talvez você seja uma delas, que seus relacionamentos foram transformados, casamentos foram restaurados, quando um ou os dois se converteram? Ao conquistar a paz que excede todo entendimento, nós conseguimos pacificar os nossos relacionamentos também. Mas eu vejo, meus irmãos, uma outra alternativa. Eu vou tentar explicar, porque as mulheres, nem todas, né? A Maria não gosta de futebol, mas no futebol, quando eu tenho uma briga, alguém tenta apaziguar aquela briga. Esse pessoal é chamado da turma do deixa disso. Você já fez a turma do deixa disso, Sérgio? Lá? Tá. Eu tentei, mas eu tinha 50 quilos e eu acabei apanhando também, então não deu certo não. Não, o pacificador do reino, meus irmãos, é muito mais do que alguém que diz não brigue, deixa disso. Não, é mais. Ele é alguém que diz, busque a reconciliação. Não é só não brigar, mas é se reconciliar com o outro. E ele só pode dizer isso porque a reconciliação que ele mesmo alcançou com Deus, o dá poder e condições de se reconciliar com os outros. Os pacificadores, meus irmãos, são filhos de Deus, pois são pacificados com Deus por meio de Jesus, e agora espalham a paz entre outros. De fato, meus irmãos, em Provérbios, Paulo vai falar, Salomão vai falar em Provérbios, até parece que a gente não está na EBD em Provérbios, para essa ato falho. Salomão vai nos lembrar, meus irmãos, que Deus odeia determinadas coisas, e a sétima, sua alma odeia aquele que faz o quê? Intriga entre os irmãos. Como a necessidade, meus irmãos, de aprendermos com isso. Muitas vezes, quando a gente vê pessoas rompidas, brigadas, etc., nosso primeiro pensamento é, tenho nada a ver com isso. Finalmente, em relação ao nosso próximo, também somos desafiados a estarmos preparados a não ser bem vistos diante de tudo que lemos até agora.
E nós temos os versos finais, 10 a 12. Todo o Sermão do Monte, irmãos, é a contracultura do reino. Contra o quê? Contra a cultura deste mundo e tudo que este mundo defende. Ela promove, irmãos, este mundo e a cultura dele, o mérito, não a pobreza de espírito que depende de Deus. A cultura deste mundo promove desespero, desesperança, não o fim do choro com o consolo que só pode vir de Deus. A cultura deste mundo promove a arrogância e a altivez e despreza a humildade que se submete a Deus. E assim por diante, a gente pode ir uma por uma. E por isso, meus irmãos, este mundo e essa cultura jamais irão tolerar o que o rei está ensinando aqui sobre o seu reino. Eu posso imaginar que ali naquele sermão, alguns religiosos, fariseus, saduceus, estavam ali vendo, qual é desse cara. E com certeza estavam incomodados, especialmente quando mais à frente ele vai dizer: vocês ouviram o que lhes foi dito, eu porém lhes digo. Quem ele pensa que é? Ele é cara que está trazendo a contracultura de tudo que vocês têm ensinado. Assim, meus irmãos, seremos bem-aventurados, por último, quando perseguidos. Porém, preste atenção que Jesus é cuidadoso. Por causa da justiça. Esse complemento é imprescindível. O apóstolo Pedro nos ajuda a entender a diferença. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 ao 15, nós lemos o seguinte, preste atenção: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz, olha aí, com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O único sofrimento e perseguição possível para nós cristãos é por estarmos fazendo a coisa certa. Paulo foi preso várias vezes, meus irmãos. Paulo era inocente ou culpado, irmãos? Culpado. Porque ele desobedecia às leis romanas e continuava pregando contra os deuses romanos, contra o culto ao imperador. Então ele estava fazendo a coisa certa, mas era perseguido a si mesmo, por causa da justiça. Então quem sofrer nesses parâmetros, tem o reino de Deus como recompensa, como promessa, termina o verso 10. Então, se o reino é a recompensa daqueles que estão sofrendo perseguição, nós estamos vendo Jesus ensinando salvação pelo sofrimento aqui? Obviamente, irmãos, que não. Esses apenas suportam o sofrimento por causa da absoluta convicção de que eles são servos, súditos da verdade, com V maiúsculo. Eles são súditos e servos daquele que é a verdade. São servos do rei, cujo reino permanecerá para sempre. Por isso, eles vivem assim. Dessa forma, insultos, perseguições, calúnias, que são listados no verso 11, não são nada. De fato, meus irmãos, quando eles acontecem, se torna um privilégio. Agora preste atenção, é difícil para nós no Brasil entendermos isso. Nós vimos agora o vídeo do nosso irmão, o pastor Aurino, em Moçambique, lindo, né? Nada a ver com o vídeo que eu vi agora mais cedo, no mesmo país, no norte. A religião da paz está perseguindo os nossos irmãos. Atacaram uma vila no norte de Moçambique, e um dos nossos irmãos, está no site de Portas Abertas, no perfil no Instagram, você pode procurar, foi crucificado e queimado. A imagem nem eu mostrava, que certamente estava com feridas e não queria, desfigurado, não queria se mostrar. Se não me engano, o nome dele é Alberto, me parece. Então, meus irmãos, pregar em Boa Vista, em 25 de maio de 2025, aqui é uma coisa. Eu ia ao norte de Moçambique, ou à Nigéria, ou a tantos outros lugares que estão acontecendo hoje, é só abrir novamente Portas Abertas, ou em outras missões tantas, é completamente diferente. Eu chegaria nessa parte, meus irmãos, e eu teria um nó na garganta, porque de fato é um privilégio.
E eu comprovo biblicamente. Atos capítulo 4, versículo 17 e 18. Nós lemos o seguinte: então o sumo sacerdote e todos seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Este é o sinédrio, os mesmos que algum tempo atrás haviam conspirado e realizado a morte de Jesus. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. E aí o que aconteceu, meus irmãos? Um anjo os soltou, e aí descobriram que eles estavam de novo pregando. Mas eles não tinham sido proibidos de pregar? Não adiantou nada, voltaram para pregar. Chegou essa notícia ao sinédrio, que os trouxe de novo, os repreendeu. E aí, depois dessa experiência traumática, olha lá, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Agora é o verso 40. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. E aí, meus irmãos, diz o texto que o cristianismo acabou, porque os apóstolos ficaram amedrontados, cada um foi cuidar da sua vida. É isso que está no texto? Não. Atos 4, 41. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Não acabou. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo. Está no mesmo capítulo. Não falem mais. Parem de encher Jerusalém desse ensino, é o que eles dizem. E eles fazem exatamente o contrário e continuam e se sentem privilegiados por serem perseguidos. Alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. O meio-irmão de Jesus, Tiago, nos deixou um conselho muito próximo a tudo isso, irmãos. Tiago capítulo 1, verso 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Com quem será, meus irmãos, que Tiago aprendeu isso? Basta nós vermos o último verso. Jesus disse, meus irmãos, que para nos alegrarmos e nos regozijarmos quando o mundo nos odiar, porque a contracultura do reino do Messias confronta a maldade, o pecado e a impiedade desse mundo caído. E a razão colocada por Jesus no verso 12 para a nossa alegria, ela é dupla, é duplamente maravilhosa. Primeiro, porque seremos recompensados. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus recompensador, é um Deus galardoador. Você lembra que ele falou, fico pensando quanto é que a irmã Lúcia tem na conta dela, um copo de água que você der, né, irmã? Um copo de água não deixa de ser reconhecido pelo Senhor. E nós sabemos, irmãos, na história da igreja, quantos nossos irmãos fizeram muito mais do que dar um copo de água. Muitos deram a sua própria vida servindo ao reino. Seremos recompensados. Nosso Deus é um Deus galardoador. Nada merecemos, mas sempre das mãos dele muito recebemos. Jesus aqui, meus irmãos, nos promove, nos incita a uma santa ambição. No próximo capítulo, inclusive, ele mesmo irá ensinar que na contracultura do reino, nosso investimento não pode ser apenas desta vida. Capítulo 6, ele vai dizer, invista na eternidade, quando ele diz, acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Mateus 6,20. E a segunda razão, meus irmãos, da nossa alegria em ser perseguido é a seguinte, é que nas perseguições nós temos uma companhia, uma participação, uma coparticipação tremenda. Que cristão, meus irmãos, em sã consciência, não gostaria em algum grau a ser comparado com Elias, com Eliseu ou Jeremias? Porque o texto diz, meus irmãos, que da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, quando você é perseguido, você está pau a pau com um profeta do Antigo Testamento. Não é pouco, não. Recompensa e um reconhecimento muito maiores do que nós merecemos. Os súditos do reino serão abençoados ao viver uma vida de excelência semelhante ao Messias.
Essa é a nossa descrição, nossa exposição, meus irmãos, verso por verso, de Mateus 5, de 1 a 12. Dessa feita eu não quero colocar as lições fixadas em algum versículo em especial, mas ao meu ver as 3 intenções de Jesus, podem haver outras, que ele quis com esse texto. Em primeiro lugar, vai ser projetado ali: o Messias deseja que seus súditos sejam abençoados. Irmãos, todo o nosso desânimo na vida não consiste em Deus não nos abençoar, mas sim em discordarmos de como Deus está nos abençoando. Como crianças que esperam um determinado presente, por exemplo, um carrinho de controle remoto de última geração, ultra esportivo, de preferência até que vira robô, Transformers lá. Mas quando ele abre o presente, ele vê uma caixa de Legos, que até poderão eventualmente se transformar no carrinho de controle remoto, mas está muito trabalho, e não é o que ele queria. E nós somos constantemente, meus irmãos, afetados por isso. A gente vai para a entrevista de emprego, a gente já fez planos, a gente já gastou até o 13º do emprego, que não foi nem contratado. Aí quando passa para a entrevista, a gente ouve aquela frase fatídica, né? Nós entraremos em contato. Geralmente não entra. Ou tantas outras coisas, meus irmãos, que nós não traduzimos no nosso entendimento como Deus está me abençoando. Um dia, Deus nos abençoará com um último suspiro. Como assim, pastor? Aliás, você já gosta de falar de morte, né? Eu sei que já me perguntaram isso. Um dia aí vocês serão abençoados com o último suspiro. Sabe por quê, irmãos, a gente não enxerga? Porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É verdade, Paulo já disse que nem todos morreremos, mas seremos transformados em abrir e fechar de olhos ao tocar da última trombeta. Nós já aprendemos na exposição de Tessalonicenses. Mas o ponto, meus irmãos, é que aquilo que aparentemente parece perda, é o nosso maior ganho. E quando nós entendemos, meus irmãos, que é o caráter do nosso Deus nos abençoar, então quando está ruim, quando está doendo, quando não está como eu queria, quando é uma caixa de Legos, e pior ainda, eu abro, não é nem Lego original, ainda é paralelo, foi feito aqui no Brasil mesmo, não é nem aquele importado. Quando eu abro a caixa, não é o que eu quero, eu ainda posso entender, Deus está me abençoando, Deus está nisso. Mesmo na perda, nós ganhamos. Segundo lugar, o Messias determina quais os meios para que os seus súditos sejam abençoados. Irmãos, um outro problema que nós enfrentamos é querer decidir que tipo de vida teremos e ainda assim esperar que Deus se agrade de nós e nos abençoe. O interessante, meus irmãos, é que é óbvio, nós não vivemos numa meritocracia. Nosso relacionamento com o nosso Deus é graça. Porém, contudo, entretanto, Deus, como no texto de hoje, estabelece quesitos para que sem esses nós não possamos experimentar as bênçãos que Ele prometeu. Então não é quem merece mais ou não, mas como eu falei anteriormente na nossa mensagem, Deus não abençoa o pecado, Deus não abençoa a desobediência, Deus não abençoa quando eu não cumpro os requisitos que Ele mesmo determina, como determinou hoje em sua palavra. Então veja bem, meus irmãos, vamos fazer um paralelo com o mundo dos esportes. De vez em quando eu estava na academia e tinha lá um rapaz novo, começando, né? Ele quer ganhar físico, ele é muito magro, ele quer, né, ficar mais forte, maravilha e tal. Aí ele chega, né, porque um dia eu tive 50, hoje tenho 80, e ele percebe que eu estou lá há muito tempo, ou estava, no momento eu não estou, e ele pede dicas. Aí eu dou as dicas para ele. Olha, você tem que vir, querendo ou não querendo, não vem na força do amor, vem na força do ódio, mas vem treinar. E aí dou outras dicas. Outra coisa, você tem que comer, porque carne não sai do nada, né? Músculo não sai do nada, você tem que comer para você poder crescer. Aí passa o tempo, sabe? Aí eu dou a terceira dica. Qual é, pessoal que malha? Dormir, porque quando você dorme, seu corpo gera o hormônio do crescimento, certo?
Bem, dei a dica para ele, passa-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí está lá do mesmo jeito, não mudou nada, e aí, como é que está? Não gosta de comer, fica até tarde jogando Free Fire, sei lá, o negócio lá. Eu sou da época do Call of Duty, nunca, pessoal superior, né? Então não sei desse negócio do Free Fire não. Aí, não dorme, não come, aí eu malhava, não, porque ele reclamou comigo que estava emagrecendo. Claro que está. De frango vai virar regras. Pastor, o que isso tem a ver com a gente? Quer ver que tem? Hoje a gente falava isso, né, Lise? Não ora, não lê a Bíblia, não evangeliza, aí vem pedir ajuda, a gente recomenda um bom livro, não lê, seleciona qual culto vai, qual não vai, não vem para a vigília, não vai para o grupo de vida, aí depois diz, eu não tenho conseguido crescer espiritualmente, queria pedir oração pela minha vida espiritual. Oro não, porque é como o frango lá que quer mágica, quer ganhar 10 quilos na academia sem comer, sem dormir, não tem como, meus irmãos. A vida espiritual, ela é uma academia, é uma vida de disciplinas, é o Messias que determina como nós seremos abençoados. Agora, entenda bem, eu não estou dizendo que agora, não, pastor, agora eu vou orar 10 horas por dia, aí eu vou começar a ver anjos, ver visão, daí você vai ao terceiro céu, vou voltar. Eu não estou fazendo nada disso não. Nós temos que entender, meus irmãos, como Deus vai trabalhar em nossas vidas completamente diferente. Há pessoas extremamente consagradas que você nunca vai perceber, mas Deus sabe. E Deus age na vida daquela pessoa. E há outras que a gente vê claramente a bênção do Senhor por evidências externas que mostram isso. O ponto aqui, meus irmãos, é que independente qual seja a bênção, ponto 1, Deus quer nos abençoar, eu tenho que passar pelo ponto 2. O Salmo 34, versículo 4, nos diz o seguinte: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. De forma impressionante, irmãos, nós prestamos muita atenção à segunda parte. Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ah, que bênção. Mas muito pouca atenção prestamos à primeira parte. Deleite-se no Senhor. Ou agrade-se do Senhor, como diz outra versão. Irmãos, que palavra linda. Deleite-se. Não tem um negócio de parece que você está provando, literalmente, no seu paladar. Deleitar-nos, irmãos, significa moldar a nossa vida ao redor do nosso Deus e da sua vontade. Aí seremos abençoados. E Ele então não somente irá determinar o que será a bênção em nossas vidas, mas também vai determinar assim esses requisitos que dispensa as bênçãos em nossas vidas. O Messias prepara os seus súditos para as dificuldades em segui-lo. Nosso terceiro e último ponto para irmos para casa. Finalmente, meus irmãos, em meio às promessas de herdar a terra, de herdar o reino, as promessas de ver a Deus, em meio às bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, o nosso rei não esconde a realidade. A vida dos seus súditos não seria um mar de rosas. Ananias, em Atos, ao ouvir que Saulo havia se convertido, e ouvido o próprio Jesus, questiona Jesus: Senhor, esse homem está matando todo mundo, está prendendo todo mundo, ele está assolando a sua igreja. Olha o que Jesus responde, irmãos. Esse é Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Verso 16: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E Paulo compreendeu direitinho, irmãos, a missão. Compreendeu direitinho o dever de casa. Aos Filipenses, em uma carta leve, uma carta cheia de boas palavras, Paulo inclui o seguinte, Filipenses capítulo 1, versículo 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, isso da parte de Deus. Pois a vocês, Filipenses, foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Filipenses 1, 28 a 30. R.C. Sproul disse certa vez: a vida do homem só começa a ficar difícil depois que ele se encontra com Cristo. Ainda bem que o Messias nos avisou.
Porém, meus irmãos, mais maravilhoso é que Ele nos deu exemplo, para que possamos andar em suas pisaduras e suas pegadas, para que possamos buscar a mesma vida de excelência que Ele, o Messias, já viveu. Nós, os súditos do reino, seremos abençoados ao vivermos uma vida de excelência, tal como Jesus, o Messias, viveu. Vá para a sua semana, meu irmão. Lembre-se de cada bem-aventurança. Questione seus comportamentos, atitudes. Veja como você se comporta num dos lugares que, por exemplo, você mais fica durante o seu dia, que é o seu ambiente de trabalho, mas também em sua casa. Que eles possam perceber que há algo diferente, que há uma contracultura em ação, algo que eles não conhecem na sociedade de hoje. Amém. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, tudo aquilo que podemos aprender dela. Obrigado a Deus por um texto tão maravilhoso, profundo, e por tudo ainda que temos à frente neste sermão épico que Jesus nos deixou. Que nós possamos, ó Deus, nos submeter à tua vontade e buscar viver isso aqui a cada dia. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa limitação, a superarmos esta limitação, superarmos a mediocridade de viver, e possamos viver em uma excelência que possa referenciar a pessoa do nosso Senhor e Salvador. É o que oramos no nome dele. Amém e amém.